Supergrupo de estudos em dentística. E primeiramente, eu gostaria de parabenizar você por você ter tomado a iniciativa de entrar para esse grupo, por você querer estudar, por você querer evoluir e aprender cada vez mais. Se você for especialista de qualquer outra área em odontologia, você vai precisar saber o que eu quero ensinar para você. Você não precisa ser um reabilitador, você não precisa ser um especialista em prótese, você não precisa ser mestre em dentística, professor, nada disso. Se você for um endodontista, um ortodontista, um periodontista, implantodontista, qualquer especialidade, ela pode se beneficiar do que eu quero passar para vocês aqui hoje, tá? E eu quero começar o nosso estudo pelo começo, pelo diagnóstico. Como você vai fazer um diagnóstico funcional no seu paciente? Porque antes de qualquer coisa, antes da estética, antes de uma ortodontia, antes de qualquer coisa, nós precisamos fazer o quê? Um diagnóstico preciso e assertivo para poder nós conduzirmos os casos de forma correta. E aí, o diagnóstico é a chave de tudo. Por isso eu quero começar mostrando a vocês, tentando separar didaticamente o que é um caso complexo de um caso simples, tá? Eu estou partindo da premissa de que o paciente chega procurando o nosso serviço, esperando que nós façamos uma estética, ou façamos uma endodontia, ou um tratamento periodontal, ou uma ortodontia por conta de estética, né? E nós não devemos ir direto ao ponto, direto à queixa principal, né? A minha proposta aqui é mostrar a vocês e ensinar a vocês como fazer um diagnóstico funcional. Por que funcional? Porque, a meu ver, a parte funcional do sistema estomatognático do nosso paciente, o funcionamento, como ele funciona, é muito mais importante do que apenas a estética, tá? Os pacientes chegam a mim buscando estética, mas eles saem com muito mais. Eu consigo surpreendê-los, né? Porque eu consigo identificar e enxergar o problema dele muito mais além. Então, com isso, vocês aqui, que eu tentei fazer, né, estipular uma sequência didática para poder nós começarmos nossos estudos a partir do diagnóstico, tá? Com o diagnóstico em mãos, nós partimos para o nosso planejamento, tá? Porém, esse diagnóstico, para fazer esse diagnóstico, eu preciso de algumas coisas, né, alguns exames específicos, né, que vão me ajudar a chegar nesse diagnóstico. A primeira coisa são as fotografias. Gente, as fotografias, elas são fundamentais. Você não precisa ter uma câmera profissional, com aquela lente macro 100 milímetros, com um flash circular, ou twin, o que seja. Você não precisa ter esse equipamento completo. É um equipamento que demanda, né, uma certa condição, você vai gastar com isso, mas eu estou propondo aqui a vocês a usar o seu celular. Você vai usar o seu celular de uma forma que você consiga, depois em casa, ou depois que o paciente vai embora, que você consiga fazer os seus diagnósticos, tá? Então, com um bom celular, que tenha uma câmera razoável, você consegue fazer todas as fotos, tá? O segundo exame que eu normalmente faço são modelos de gesso. Não custa nada, gente, a gente pegar e moldar esse paciente com alginato, verter um gesso amarelo e estudar esse paciente, né, em casa ou depois que ele sai, estudar a fundo como está a oclusão dele, tá? Terceira coisa são as radiografias totais. Eu sempre peço uma radiodôntica periapical completa, mais as 4 interproximais. Por quê? Porque normalmente os pacientes não fazem esse tipo de exame frequentemente. Então, quando o paciente chega ao meu consultório, a primeira coisa que eu peço são essas radiografias, que ou eu mesma faço no meu consultório, ou eu envio esse paciente para uma clínica radiológica para poder pedir todas as periapicais e as interproximais.
Com essas radiografias em mão, eu vou ter uma noção do que se passa lá por dentro. Como estão as raízes, como estão os tratamentos endodônticos, como estão a área periapical dos dentes, como está o periodonto de sustentação, como estão as cristas ósseas, né? O seio maxilar, como estão indo os implantes. E outra coisa importante, como estão as restaurações atuais, né? As radiografias interproximais, elas me mostram nível gengival, me mostram adaptação cervical nas restaurações, elas me mostram se o paciente tem uma cárie interproximal, se o paciente tem uma infiltração em algum das RMFs ou das onlays que ele tem, tá? Então, eu vou ter um panorama a observar, tá? E se eu ficar em dúvida quanto ao periápice de um dente ou quanto à saúde radicular, se existe fratura ou não, aí eu posso pedir uma tomografia em cima daquele dente, daquela área específica que eu fiquei em dúvida ainda com a minha radiografia. Porque a radiografia, gente, não mostra tudo não, tá? A radiografia, ela mostra um panorama. Se você ficar em dúvida de, por exemplo, um dente que você vai colocar uma coroa de porcelana, colocar um pino de fibra de vidro, e você tem dúvida se aquele periápice realmente está sem lesão, você precisa pedir uma tomografia, tá? Então é isso, o diagnóstico ele vem acompanhado de vários fatorzinhos, vários exames que nós precisamos ter em nossas mãos para poder conseguir fazer um diagnóstico assertivo, tá? E a primeira coisa são as fotos, tá? E eu vou mostrar a vocês como nós fazemos um protocolo fotográfico completo e bem ideal para o que a gente quer, que é fazer o quê? O nosso diagnóstico funcional, tá bom? Então, normalmente, eu faço as fotos, são dois tipos de fotos. Fotos com afastador e fotos sem afastador. As fotos sem afastador é a foto do paciente sorrindo, com um sorriso bem forçado, para mostrar as cervicais dos dentes, mostrar a gengiva, né, lá na cervical. E eu quero que o paciente force bastante esse sorriso, tá? Para poder mostrar o máximo possível. Porque quando ele dá um sorriso para você, ele faz assim. Não é o sorriso que ele dá todo dia, quando ele vai numa festa, quando ele dá uma gargalhada. Não é. Então, às vezes você reabilita esse paciente achando que ele não mostra as cervicais, muitas vezes ele mostra as cervicais. E muitas vezes aquela cervical daquela coroa ficou com uma linha acinzentada, né? Ou ele tá com a estética rosa ruim, tá com uma inflamação, alguma coisa. Então, você precisa ter as fotos do sorriso forçado desse paciente, tá? E esse sorriso forçado vai ser frontal, tá? E você vai ter também uma foto com um sorriso bem forçado, mas com as arcadas separadas. É uma foto com sorriso forçado em oclusão, assim, e outra foto com um sorriso forçado com as arcadas separadas, assim, tá? Então, assim, nessa posição, nós conseguimos visualizar o quê? A curva de Spee desse paciente, tá? Como está essa curva, se está no alinhamento correto, se tem ausências de dentes, né? Então, a gente consegue ver bastante coisa com essa foto do sorriso forçado com as arcadas separadas, tá? E aí, nós vamos fazer a arcada ocluída frontal, arcada ocluída meio perfil, tá? E de um lado e de outro. E nós vamos fazer uma foto muito importante, que é a foto com lábios em repouso, que é a foto assim, ó. O paciente com o lábio desse jeito, ó. Com os lábios separados e com a musculatura toda em repouso, tá? Para poder ver se ele mostra, se ele tem alguma exposição de incisais, tá? Se ele não tiver exposição de incisais, eu normalmente pego uma sonda milimetrada endodôntica e eu posiciono aqui, na incisal do dente dele, para eu poder contar quantos milímetros faltam para expor alguma borda
de incisal, tá? Essa foto é muitíssimo importante, tá? Que é os lábios em repouso, os lábios entreabertos, tá? Sem o incisivo tocar no lábio inferior, normalmente é assim, para eu poder ver a exposição dos incisivos, tá? E com esses lábios em repouso, a foto vai ser frontal, a foto vai ser meio perfil e a foto vai ser perfil completo, é assim, tá? Agora as fotos com afastador, você vai pegar aquele afastador de lábio e bochecha e você vai tirar a foto da arcada completa em oclusão, tá? Depois nós vamos pegar um fundo preto, pode ser um fundo anodizado ou pode ser um papelão preto, nós vamos colocar atrás dos dentes e nós vamos tirar a foto só da arcada superior, de todos os dentes superiores com esse fundo preto aqui por trás, tá? E depois a mesma foto nós vamos fazer com os inferiores, com o afastador e com um fundo preto para mostrar os inferiores, tá? Eu gosto também de tirar foto de detalhes, tá? São minúcias que eu gosto de tirar, que é o overjet, nós vamos tirar a foto assim, para ver o nível de overjet do paciente, tá? E eu gosto de tirar uma foto por cima, para ver o alinhamento dos dentes anteriores, tá? Gosto muito dessa foto também, tá? Agora, nós vamos tentar separar os casos simples dos casos complexos. Eu tentei fazer essa divisão para ficar uma coisa didática para vocês entenderem, tá? Porque a partir daí é que nós vamos traçar o nosso planejamento, tá? Então, planejamento simples e planejamento complexo. Diagnóstico simples, diagnóstico complexo, tá? O diagnóstico dos casos simples, tá? Eles vão, eu sugiro, né, que vocês aprendam a fazer a avaliação funcional. Por quê? Porque você vai conseguir identificar que os casos simples são os casos onde o paciente não tem doença oclusal. São os casos onde nós conseguimos solucionar de forma mais simples, apenas adicionando resina, apenas restaurando os dentes que precisam ser restaurados, apenas indo direto à queixa principal daquele paciente, tá? E os casos complexos já são os casos onde o paciente tem doença oclusal, onde o paciente tem desgaste severo, biocorrosão, traumas em desoclusão, perdas dentárias, tá? E algumas características que eu vou falar com vocês sobre o que é doença oclusal. Quando que o paciente está com a doença oclusal, tá bom? Então, esses casos simples, normalmente, são os pacientes que não têm sinal de desarmonia oclusal grave, né? Então, nós vamos fazer apenas fotos desse paciente e as radiografias, a radiografia periapical completa e as interproximais. Então, com isso, eu quero que vocês aprendam a avaliar, né, essa parte funcional logo de cara, mandando ele fazer as desoclusões, fazendo a análise, né, dos pontos de contato, tá? Tudo isso vocês vão aprender. E os casos complexos, normalmente, o paciente tem sinais de desarmonia oclusal grave, tem perda de DVO, tem sintomatologia articular, ele mexe a mandíbula e ele sente né, a mandíbula pesada, ele sente dores, ele sente a musculatura cansada, né? Envelhecimento precoce da dentição é um outro caso de diagnóstico complexo, né, de casos complexos. E os casos ortodônticos, que nós, apenas reabilitando, não conseguimos solucionar, tá? Então, esses casos complexos, normalmente eu peço fotos, né? Peço os modelos, ou eu mesma faço, né? Eu faço as fotos, eu faço os modelos, eu peço as radiografias, às vezes eu peço até tomografias, tá? Então, normalmente, eu levo esse paciente em RC e eu faço a montagem no articulador semiajustável, tá? Esse paciente que é um caso. Então, vamos lá. Nos casos simples, né? Nós temos algumas características que nós vamos buscar, vamos direto ao ponto e nós vamos procurar, tá? As facetas de desgaste
Se o paciente não tiver facetas de desgaste, normalmente elas ocorrem nas faces vestibulares dos dentes inferiores, tá? Então, essas facetas de desgaste, elas me mostram muita coisa. Elas me dizem que esse paciente pode ter, né, uma doença oclusal, ele pode ter um bruxismo noturno, tá? Então, o paciente de caso simples, ele não tem facetas de desgaste, ele não tem ilhas de dentina. O que são ilhas de dentina? Ilhas de dentina é quando o nosso molar, ó, aqui é o nosso molar, e ele tem as cúspides, tem as pontas das cúspides, né? Então, quando o dente sofre muito desgaste, a ponta da cúspide vai sumindo e o dente vai ficando um dente plano. E quando ele vai perdendo a ponta da cúspide, ele perde aquela camada de esmalte. E quando ele perde aquela camada de esmalte, ele começa a expor o quê? Bolinhas de dentina. Então, quando o paciente tem ilhas de dentina na oclusal dos molares, que quer dizer o quê? Que ele perdeu as pontas das cúspides, isso aí você já acende uma luzinha. Você já pensa assim, alguma coisa está acontecendo com esse paciente. Ele pode estar fazendo um desgaste patológico, né? Ele pode estar sofrendo de algum tipo de parafunção. Então, você já acende a luzinha e já pensa, pode ser um caso complexo, tá? Esse paciente, o paciente de caso simples, normalmente, ele não apresenta traumas em desoclusão. Então, eu vou ensinar vocês a fazer a avaliação, né, oclusal e das desoclusões. Quando o paciente faz uma desoclusão, ele faz uma guia anterior, ele não pode ter toque posterior. Quando ele faz uma lateralidade, ele não pode ter toque posterior. Então, quando ele tem toque posterior, fratura de dentes, perda de dentes, né, normalmente é o paciente que tem trauma, né, trauma nas desoclusões nos dentes posteriores, tá? Então, os pacientes com casos simples normalmente não apresentam esse tipo de característica, tá? E normalmente os dentes estão todos presentes, ou a maioria deles, tá? Então, isso aí configura os casos simples, tá? Além disso, nós temos a anatomia dos dentes posteriores preservada, as pontas das cúspides presentes, as cervicais normalmente estão íntegras. Se você começar a avaliar aquele paciente e ele tiver muitas lesões cervicais não cariosas, aquilo pode ser sinal de desarmonia oclusal, tá? Não é porque o paciente escova o dente com força, é porque ele tem desarmonia oclusal e já está mais do que provado isso, tá? E as vertentes internas das faces oclusais normalmente estão preservadas, tá? Os contatos oclusais são bilaterais e simultâneos. Ele não pode morder e apenas marcar de um lado, do outro lado também tem que marcar o carbono e o peso tem que ser o mesmo, tá? Então, esse paciente tem que ter contatos bilaterais e simultâneos, tá? Normalmente, são pontos de contato que ele não tem áreas de contato. Se ele tiver áreas de contato, você já acende a luzinha também. Você vê que ele tem desgastes, tá? Se ele tiver áreas de contatos oclusais, tá? Outra coisa, local onde acontecem os contatos oclusais, tá? Se for ponta de cúspide e fundo de fossa, show. Se for ponta de cúspide e crista marginal, show. Agora, se esses contatos estão em outros lugares, em faces vestibulares, por exemplo, né? No meio da vertente triturante, por exemplo, então você já também fica meio de sobreaviso, tá? O paciente de caso simples, tá? Normalmente, se ele perdeu a ponta dos caninos, ou se ele perdeu a guia anterior e está fazendo algum trauma posterior, normalmente, somente com resina composta, com uma reconstrução com resina composta, você consegue solucionar o caso. Você consegue tirar os dentes posteriores dele de trauma, né? Então, você tem que aprender a fazer o teste. Existe uma forma de fazer um teste somente com resina composta, tá? E aí, isso é muito fácil, eu vou mostrar para vocês como faz. Agora, vamos lá para os casos complexos. Bom, nos casos complexos, nós temos aqui o paciente com doença oclusal,
que é uma desarmonia oclusal grave, tá? Então, vamos aprender aqui a avaliar quais as características desse paciente de caso complexo. Ele tem trauma posterior nas lateralidades e na protrusão, que nós não conseguimos solucionar somente com adição de resina. Vocês vão aprender a fazer o teste, tá? Ele tem perdas dentárias, muitas perdas dentárias. Ele tem fraturas em restaurações, fraturas dentárias, perdas, né? Fraturas em dentes rígidos, inclusive, tá? Ele tem pulpite, necrose em dentes rígidos, em dentes restaurados com restaurações pequenas, né? Necrose e pulpite sem cárie, com certeza é trauma oclusal. É trauma nas desoclusões, tá? Mobilidade dentária em apenas um dente. Não é um paciente que tem aquela doença periodontal instalada, não. É um paciente que tem uma gengiva saudável, que tem o periodonto saudável, mas apareceu com um dente com mobilidade. Aí você já acende uma luzinha e você já percebe que ali pode ter alguma coisa, tá? Paciente com cáries pontuais, ou seja, um paciente que tem uma excelente higiene, que tem uma dentição exemplar, aparecer com uma cárie. Aquela cárie não foi porque ele não escovou naquele local. Aquela cárie apareceu porque ele está com aquele dente em trauma. Normalmente é um trauma em balanceio, e esse trauma está gerando o quê? Microfraturas no esmalte, e a partir dessas microfraturas, as bactérias entram e iniciam um processo carioso, tá? Então, trauma oclusal pode causar cárie, sim, tá bom? Desgastes das cúspides com redução da DVO, da dimensão vertical de oclusão. Então, normalmente, quando o paciente tem redução da dimensão vertical de oclusão, você não consegue restabelecer as pontas dos caninos para que ele pare de fazer trauma oclusal. Você não consegue. Por quê? Porque ele perdeu tanto espaço ali, com aquele desgaste severo, que você não tem como crescer aquele dente. Se você crescer só aquele dente, ele vai ficar alto e aquele paciente não vai conseguir ocluir os demais. Tá? Então, essa é a característica básica, primordial de um paciente que perdeu o DVO, tá bom? E aí ele não tem espaço para você aumentar esses dentes e você reconstruir as guias de desoclusão dele, tá? Então, é um paciente que tem muitas lesões cervicais não cariosas. Pacientes que têm muitas lesões cervicais não cariosas são pacientes que fazem apertamento, tá? Eles fazem tanto apertamento à noite, ou eles fazem algum tipo de parafunção tão importante que leva a perda de estrutura dentária nessas regiões cervicais, que é onde a força se acumula, né? E esse paciente, normalmente os pacientes de casos complexos, com perda de DVO, com trauma nas desoclusões, normalmente ele tem parafunção, tá? E a parafunção agrava todo o problema dele, porque a parafunção leva a musculatura, os músculos fortes, a terem mais força ainda e causarem uma verdadeira destruição na dentição, tá? E ele tem normalmente evidências de fricção, biocorrosão ou tensão, tá bom? Biocorrosão é quando o paciente ele tem uma alimentação muito ácida, tá? Ou ele tem aquele problema gastroesofágico que é o refluxo, tá? Então, o refluxo ou alimentação extremamente ácida, hábito de alimentação ácida, pode causar a biocorrosão no esmalte. E se for associado a uma tensão ou a uma fricção, que é o bruxismo, aí acontece realmente a destruição, a verdadeira destruição e o envelhecimento precoce. Tá? E aí, para isso, para poder nós fazermos o nosso diagnóstico, nós precisamos identificar sutilezas, que são detalhes em que os próprios dentes estão nos mostrando, né? A dentição do paciente nos conta a história passada dele, o que vem acontecendo ao longo dos anos, tá? Os detalhes nas faces oclusais, como eu falei com vocês, que são as ilhas de dentina, os desgastes, as facetas de desgaste, né?
Vamos olhar as faces vestibulares, se nós temos lesões cervicais não cariosas, tá? Se nós temos evidências de trincas ou fraturas no esmalte, né? Vamos observar os incisivos inferiores, com muita atenção, com bastante critério. Nós vamos avaliar as incisais dos incisivos inferiores, se existe desgaste, se existe exposição dentinária, se esses dentes estão alinhados ou não, porque os incisivos inferiores desalinhados, o paciente não vai ter uma guia anterior perfeita. Ele vai, normalmente, sobrecarregar apenas um dente, ou ele vai fraturar as incisais de um incisivo superior. E aí você vai ter aquelas incisais assim, olha, né, todas, né, desalinhadas, sem uma borda, né, definida, né, com as bordas com microfraturas, com pequenas fraturas e antiestéticas, né, normalmente ele vai te procurar por conta da estética, né, e vai fazer um desenho diferente das bordas incisais nos superiores. Olha só, um desalinhamento dos inferiores causa um desenho diferente nos superiores, e aí ele te procura para você reabilitar a estética dele, como na verdade o que está doente é a função. Olha só, presta atenção nisso, né? E nós vamos também avaliar a face palatina dos dentes superiores. Olha só, a face palatina dos dentes superiores nos dizem muita coisa. Pode ter sinais de corrosão ácida, pode ter sinais de desgaste por atrição, pode ter a perda da anatomia básica, né? As cristas mesiais, distais, a concavidade palatina, aqueles sulcos que ficam lá perto do cíngulo. Se o paciente tiver perdido essa anatomia básica, quer dizer o quê? Provavelmente ele está fazendo uma corrosão. Ele está com problemas gastrointestinais ou ele está comendo, né, alimentação ácida, bebendo muita Coca-Cola, vinagre, limão, aqueles energéticos, né? Então, a gente precisa fazer uma anamnese muito bem feita depois, né, que você identificar esses problemas. Você vai direto na anamnese e pergunta sobre os hábitos de vida dele, né? Normalmente é estilo de vida, né? Agora tem uma moda aí que o pessoal tá bebendo suco de limão com sal. Então, assim, às vezes é porque o nutricionista mandou, ou porque o próprio médico mandou, porque realmente o limão, né, ele deixa o sangue mais saudável, né? Existe uma teoria, né, um tratamento justamente com limão para poder ativar mais o sistema imunológico, né? Então, você não vai falar para o paciente deixar de fazer isso, mas você precisa identificar os problemas dele, tá? Outra coisa, nós vamos avaliar a incisal dos incisivos superiores, fraturas, presença de fraturas, de trincas, aqueles desenhos diferentes de incisal, né? E as lesões cervicais não cariosas, tá? Então, identificando as sutilezas, que são normalmente essas coisas que nós não avaliamos. Quando a gente tem um paciente que busca estética, nós normalmente não olhamos para isso, né? Nós só olhamos para o desenho dos dentes superiores e pronto, tá? E eu quero mostrar a vocês a importância de fazer esse diagnóstico funcional, tá? Porque ao invés de você fazer 2 resinas, ou 3 porcelanas, ou 4 porcelanas, ou 5, você vai fazer o quê? Uma reabilitação completa nesse paciente. Você vai identificar a fundo o problema dele e ele vai ser eternamente grato a você. Agora, se você não sabe, se você sabe identificar, diagnosticar, mas você não sabe planejar e executar, aí sim, aí você vai encaminhar esse paciente para um profissional habilitado para fazer essa reabilitação, tá? Normalmente, esse paciente vem com uma queixa principal. E a queixa principal desses pacientes, normalmente, é a estética, tá? No meu caso, eles vêm querendo fazer facetas, né, de pré a pré, ou de molar a molar, ou de canino a canino, para ficar bonito. Só que aí, eu consigo
identificar os problemas funcionais dele. E eu consigo explicar a ele e convencê-lo de que ele não precisa apenas de uma reabilitação estética. Ele precisa de uma reabilitação estética e funcional. Então, você reabilitando a parte funcional daquele paciente, fazendo com que o sistema funcione de forma perfeita, ele vai ganhar de brinde a estética. Tá? Então, o nosso tratamento é baseado nisso. Se eu reconstruo a função dele, ele volta, o sistema dele volta a funcionar perfeitamente, a parte estética é um brinde. E isso é muito legal, né? Mas para isso nós precisamos saber identificar os problemas